Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um dos amados que vieram aqui esta noite para ouvir a palavra de Deus, para aprender um pouco mais da sua vontade, da sua palavra. Nós tivemos aqui no ano passado, parece até que faz muito tempo, né? Nós tivemos aqui uma série com 22 estudos estudando o livro do Apocalipse. E nós prometemos ainda no ano passado que quando acabássemos aí o estudo do livro do Apocalipse, nós começaríamos um estudo do livro de Daniel. Portanto, a gente está cumprindo aqui a promessa do que a gente fez lá atrás. E, a partir de hoje, durante alguns domingos, estaremos trazendo alguns estudos do livro de Daniel. Nós fizemos 11 estudos, o livro de Daniel tem 12 capítulos, capítulo 11 e 12 é uma visão só, portanto fizemos aí 11 estudos, e não vamos trazer todos os capítulos aqui. Tem um estudo do capítulo 1 que nós fizemos, mas não vou transmitir aqui, por se tratar de um estudo mais simples, mas eu disponibilizo aí para os irmãos que queiram disponibilizar o PDF para aqueles que queiram estudar. Na lição de hoje a gente vai para o capítulo 2, a segunda lição, né, da nossa sequência. Aqueles que querem, por favor, pode solicitar. Amanhã nós vamos disponibilizar aí o link editado, vamos disponibilizar também o PDF para aqueles que querem guardar aí para estudar em outros momentos. A lição de hoje, a lição número 2, fala sobre a estátua e a pedra. Essa é a lição número 2. Eu quero fazer aqui um resumo do livro de Daniel, antes da gente fazer aqui a introdução, que o livro de Daniel começa no capítulo 1, com eles sendo levados escravos lá para Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. Nos dias de hoje seria do país de Israel, a capital lá Jerusalém, Tel Aviv, né? Mas capital religiosa Jerusalém. De Jerusalém, levados até a região do Iraque, a região leste do Iraque. Seria essa a distância. Então Daniel, com mais 3 amigos, além de uma quantidade de gente, se destacaram lá, Daniel e 3, né? Misael, Ananias e Azarias, 4 jovens que foram escolhidos como príncipes, homens sábios, para serem treinados no reino da Babilônia, para que ali eles pudessem servir ao reino da Babilônia. Esses 4 jovens se destacam no capítulo 1, no capítulo anterior, sendo 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. E no capítulo 1 diz que foi achado em Daniel um espírito muito mais excelente do que os outros todos. E aqui no capítulo 2 nós vamos ter algo impressionante, né? A visão aí do capítulo 2. No segundo ano de Daniel, em Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho que lhe tirou a paz de espírito. Sua perturbação foi tamanha que ameaçou tirar a vida dos sábios e dos adivinhos que não lhe contasse o seu sonho e também não lhe desse a interpretação do mesmo, do sonho. O Senhor revelou o sonho e a interpretação a Daniel, o seu servo, entre os caldeus. Então, a gente vai entrar aqui direto aqui no tema, logo no primeiro verso, trazendo aqui o resumo, o verso áureo aí da nossa lição, que diz assim: Tu, ó rei, Daniel falando com Nabucodonosor, tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Esta estátua, imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível.
Isso está no capítulo 2, versículo 31. Ora, e qual é a história que está sendo contada do versículo 1 até o versículo 30? Eu quero resumir para vocês agora, para a gente dar continuidade a esta visão. O rei Nabucodonosor estava dormindo e teve um sonho terrível. E quando o rei acordou deste sonho terrível, ele não conseguia lembrar do sonho. Mas ele sabia que era um sonho terrível e que, além de querer saber o sonho, ele entendia que esse sonho também precisaria de uma interpretação. Então ele mandou reunir todos os sábios do seu reino, os astrólogos, os magos, os adivinhos, trouxe todos e disse bem claro: se vocês não conseguirem dizer o sonho que eu tive e também dizer a interpretação, todos vocês irão morrer. Já imaginou que pedido terrível? Como que alguém pode entrar na cabeça do outro, voltar no tempo e saber o que ele sonhou? Era o pedido dele. E ele decretou imediatamente a morte de todo mundo se não desse o que ele pedia. Então, tentou, ninguém foi achado, e eles disseram bem claro que ninguém debaixo da terra, eles disseram, seria capaz de dizer o sonho que ele teve e ainda dar interpretação. Foi então que eles se lembraram de Daniel, o mais inteligente, o mais sábio entre todos os habitantes ali da Babilônia e do mundo na época. Eles se lembraram de Daniel, o homem que tinha nele um espírito muito mais excelente, um espírito de Deus habitando nele. E então foram buscar Daniel. E quando Daniel entrou à presença do rei, o rei então perguntou para ele, o que seria. Daniel deixou bem claro para ele que aquilo era muito difícil e que ninguém realmente daria a interpretação, a não ser o Deus que habita nos céus, o Deus que revela os mistérios, disse Daniel. Foi quando Daniel então começou a dizer o sonho para ele. É aqui que Daniel começa a introduzir o que o rei viu. Por isso que ele diz aqui nesse verso: tu, ó rei, na tua visão da noite, olhaste e você viu uma grande estátua. Esta estátua era imensa e de excelente esplendor. Por isso que na próxima lição, do capítulo 3, Nabucodonosor vai construir uma estátua. Uma estátua de 6 côvados por 66 côvados de altura. Por isso que ele quer uma estátua imensa e de um esplendor excelente. Por isso que ele vai construir uma estátua de ouro. E essa estátua estava em pé diante de você. E a aparência dessa estátua era temível ou terrível. É assim que Daniel começa a apresentar o sonho. E eu imagino a cara de Nabucodonosor espantado. Como é que alguém consegue entrar na minha mente e descrever algo tão impressionante assim como Daniel estava fazendo? Então vamos compreender essa história toda. Depois que os magos e todos os sábios de Babilônia não conseguiram atender a expectativa do rei, que pergunta fez o rei a Daniel e que resposta ele obteve de Daniel? Aqui no momento em que Daniel entra à presença do rei, é dito assim: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Daniel foi, como sempre era, categórico, direto e destemido. Ele não tinha medo do que o rei poderia fazer com ele. Essas foram as primeiras palavras que Daniel disse quando entrou à presença do rei, e o texto diz aqui que ele chamava Beltesazar. Então, para quem não conhece a Bíblia e está lendo assim, não é Daniel não aqui, né? Era Daniel, cujo nome babilônico, o nome de Daniel,
O nome Daniel, na língua hebraica, significa o Senhor é juiz, ou o Senhor é o meu juiz. Yahvé é o Pai, né? Ou melhor, Elohim, né? Daniel, El de Elohim, Dan, juiz. Daniel quer dizer Elohim, Deus é o meu juiz. É Ele quem julga os meus casos, a minha vida. Mas chegando lá em Babilônia, mudaram o nome dele, para que ele pudesse perder a referência com a verdade na qual ele foi criado, educado. E então deram-lhe o nome de Beltesazar. Bel era o rei, era o deus supremo da Babilônia, um deus pagão supremo lá da Babilônia. E esse termo Bel e Tissazar significa aquele que provê a vida, aquele que dá proteção à vida. Então, quando o rei dá esse nome a Daniel, ele está querendo dizer assim: Bel protege a vida do rei. Bel promove vida ao reino do rei. Algo nesse sentido. Na língua acadiana ou na língua caldeia dos babilônicos, né? Então ele entra e pergunta qual é o sonho e a interpretação, se Daniel é capaz de fazer aquilo. Daniel deixa bem claro, para que em Babilônia ninguém viesse adorar Daniel. Porque todo homem de Deus nunca busca glória para si mesmo. Todo e qualquer homem de Deus, ele vai lançar glória para Deus. Ele não diz eu sou inteligente, eu sou sábio. Daniel nunca iria dizer aqui, os teus sábios não sabem, mas eu sei. Daniel jamais diria isso. É por isso que ele faz essa introdução. Ninguém, inclusive ele, ninguém é capaz de dizer o sonho que você teve e dar a interpretação. Mas Deus sim. Deus é capaz. Vamos ver? Quando o rei já se encontrava sem esperanças, por essa primeira fala de Daniel, o que foi que Daniel disse complementando a sua fala? Daniel disse assim, ó, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tivesse na tua cama são estas. E Daniel agora vai dizer o que ele viu. Daniel agora vai entrar na descrição do que ele viu. Preste muita atenção nesses detalhes. Então Daniel vai dizer o seguinte: como Daniel descreveu em detalhes a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Ele começou assim, ó. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, ou de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas de bronze. As pernas de ferro e os pés de parte de ferro e em parte de barro. Esta foi a visão que o rei Nabucodonosor teve no seu sonho quando estava dormindo. E assim Daniel começou a descrever. E eu começo a imaginar as imagens retornando à mente de Nabucodonosor à medida que Daniel ia descrevendo. Isso era impressionante. Então Daniel começou a descrever a visão desta forma. Ele apresenta aqui 4 minerais. O primeiro, veja que está aqui numa ordem de importância, numa ordem de valor, numa ordem de poder. O primeiro era o ouro. O ouro é mais valioso que a prata? Com certeza. O segundo era a prata. A prata é mais valiosa que o bronze? Com certeza. O bronze era o terceiro e mais valioso do que o ferro. E o ferro, obviamente, o quarto, ele é mais valioso do que o barro, obviamente, não é? Quanto vocês acham que custa uma carrada de barro? Né? Quem é construtor sabe. E quanto custa uma carrada de ferro? Né? Pois bem, em torno de $350 a tonelada, né? É muito caro o ferro, né? Mas ele, sobre o barro, mas sobre os outros metais, está aqui, obviamente, mais barato. Então veja que aqui o Senhor apresenta uma ordem de poder. A cabeça, o peito, o ventre, as pernas e os pés. De cima para baixo. Mostrando exatamente
não só uma questão de hierarquia de valor, de uma hierarquia de poder, mas ele está mostrando também uma sequência das coisas que irão, como disse Daniel, o que vai acontecer a partir de agora até o fim do mundo. Essa é a mais longa profecia que foi dada através de um profeta. Ela descreve tudo o que vai acontecer a partir daquele momento do reino da Babilônia até do Império Babilônico, né, falando de império, até o fim do tempo. Veja só, 5 pontos aí: ouro, prata, bronze, ferro e barro. O que aconteceu no sonho? Quando Nabucodonosor, em espanto no sonho, contemplava a terrível estátua. O que aconteceu? Olha o que o texto diz. Daniel falando que você estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. As pernas, os pés, que eram feitos de ferro e de barro. Daniel aqui, ele disse de forma resumida a visão que Nabucodonosor teve no seu sonho. Aqui ele resumiu: você estava dormindo de noite, quando você viu uma grande e terrível estátua. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados, o ferro com o barro. E quando você estava contemplando aquela estátua em estado de espanto, uma pedra, né, diz aqui, ó, uma pedra foi cortada da montanha, sem auxílio de mão. Não foi ninguém que foi lá com a talhadeira, com explosivos, com massa plástica e arrancou uma pedra. Uma pedra foi gerada, foi cortada de uma montanha, e esta pedra veio, bateu na estátua exatamente na altura dos dedos, dos pés, e esmiuçou a estátua. Esse é o resumo da visão aí, que há no sonho de Nabucodonosor. O que aconteceu com todos os minerais que formavam a grande e terrível estátua? A pedra que atingiu a estátua também se esmiuçou com choque, porque geralmente uma pedra que se choca com metais assim tão, né, metais tão duros, como ferro, como bronze, a pedra também se esmiuça. Você joga uma pedra contra uma rocha, uma parede, ela se esmiuça também, né? Mas o que aconteceu com essa pedra? E o que aconteceu com todos os 4 minerais? O ouro, a prata, o bronze e o ferro. Vamos lá. Então foi juntamente esmiuçado, feito em pedacinhos, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Veja que a pedra, quando esmiuça tudo, mas esmiuça o ouro, o ferro, né? o bronze, né? A prata, esmiuça esses metais que são pesados, esmiuçou de tal forma que até o vento levou. Já imaginou que tipo de transformou tudo em pó, ao ponto de o vento levar isso? O vento, no contexto aqui bíblico, está mostrando que esses reinos seriam esquecidos pelo homem. Esses reinos não teriam nenhuma importância, nenhum valor. Seria esquecido no tempo. O vento levou, desapareceu. Agora, esta pedra que choca-se derruba a estátua, destrói a estátua, faz da estátua pó, esta pedra, ela se transforma num grande reino, numa estátua que vai tomar o planeta Terra inteiro. E o que acontece então, né?
O que Daniel disse que faltava após descrever com detalhes o sonho daquele grande monarca? Nabucodonosor, inclusive, foi o maior de todos os reis. Inclusive, se você for pesquisar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, você vai encontrar como o jardim suspenso da Babilônia como o topo da lista. Né? O jardim suspenso da Babilônia. A Babilônia, no mundo antigo, a Babilônia existiu ali 600 e o Império Babilônico, né? A Babilônia já existia há um certo tempo. Mas o Império Babilônico, quando a Babilônia conquista o mundo inteiro, quando ela se torna um reino que domina o planeta todo, Nabucodonosor passa a ser o grande conquistador do mundo e todo mundo serve a ele. Por volta do ano 608, 609 a.C., ali, então, o mundo fica assombrado diante do rei dos reis. Assim era chamado Nabucodonosor. Um título que pertence a Deus. Nabucodonosor foi chamado. O próprio Daniel fala, tu que é rei de reis. Né? Esse título. O mundo antigo chamava assim. Então, imagine no império deste nível de grandeza. Era tão poderoso que leões alados, leões com 2 asas, alados, né? Era espalhado nas alamedas das ruas de Babilônia, leões de ouro puro, mostrando a grandeza do poder daquele império, né? Muito poderoso. E Daniel, nesse contexto, ele vai dizer, né? Que faltava algo ainda. Ele falou do sonho, mas o rei pediu o quê? O sonho e a interpretação, né? Daniel falou assim, este é o sonho, e agora diremos ao rei a sua interpretação. Quem é que estava falando ali? Era Daniel, Misael, Ananias e Azarias? Não, era apenas Daniel. Mas por que Daniel fala no plural? Agora nós diremos ao rei a interpretação. Porque aquilo não vem de Daniel. Aquilo não vinha de Daniel. Alguém estava falando através de Daniel. Alguém estava inspirando Daniel. Daniel era apenas um interlocutor, um retransmissor da palavra de Deus. Assim como cada homem, como eu e você, que resolve pregar a palavra de Deus de forma correta, retransmitindo como ela é, da forma perfeita como ela é, nós também não somos, a palavra não é nossa, a sabedoria não é nossa, o entendimento não é nosso, mas quando o homem é usado por Deus, ele vai transmitir essa sabedoria e esse entendimento. Era o que Daniel estava fazendo aqui. Como Daniel interpretou o sonho da grande estátua de aparência terrível? Veja como Daniel interpreta. Vamos para a interpretação. Ele diz assim, tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel começa dizendo que aquela estátua, aquele primeiro reino, porque veja que Daniel começa a descrever a estátua da cabeça para baixo. Ele não começa a escrever a estátua dos pés. Tu és a cabeça, ou seja, essa história que eu vou contar agora começa pela cabeça. E tu és a cabeça da estátua. O teu reino da Babilônia é esta cabeça. A Babilônia, o reino da Babilônia, que é o ouro, e você é o cabeça. É o primeiro rei imperador no mundo. Então você abre os 4 impérios que vai haver no planeta. Você é o primeiro, é o cabeça. Você vai ensinar o mundo a possibilidade de outras pessoas serem imperadores no planeta todo. Aqui nós temos claramente definido 4 impérios. 5 reinos e 4 impérios. Impérios só são 4. O do ouro, a da prata, o do bronze e o do ferro. E até hoje no mundo só houveram 4 impérios. O reino da Babilônia, o reino
dos Medo-Persas, a Média e a Pérsia junta, conquista a Babilônia. Depois o reino da Grécia com Alexandre o Grande. E o quarto e último império na Terra, que foi o Império Romano, que se dividiu em 10 reinos, e a partir daí nunca houve um império como estes. Só houve 4, porque Deus disse a Daniel que só haveria 4. E a palavra profética dada há 2.600 anos atrás, ela é precisa. Só tem 4. Muita gente tentou criar um novo império no mundo, mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Hitler tentou, Napoleão Bonaparte tentou, a Rússia, através de Lenin e Stalin, tentaram, de certa forma, não conseguiram. Suleimane, o Magnífico, tentou. E tantos outros homens do passado tentaram, mas ninguém conseguiu criar um quinto império, porque Deus disse há 2.600 anos atrás que só haveria 4 impérios. E ainda tem gente que duvida da Bíblia. Até hoje tem países que querem ter uma hegemonia no planeta. Os Estados Unidos mantém uma hegemonia econômica, mas não é um império. Inclusive, a sua própria lei estatal dá soberania às outras nações. Não é um império. Respeita a soberania das outras nações. A China também está querendo. Mas ninguém consegue. Você acha que vão conseguir ter um império mundial? Porque a Bíblia disse, e vai dizer aqui em Daniel, que jamais haverá um quinto império. Mas tem gente pregando, até pastores pregando nas igrejas aí, que vai haver um reino mundial, um império. A Bíblia diz que jamais haveria. Vamos ver aqui. Então Daniel começa dizendo aqui que a estátua que tem a cabeça de ouro, esta estátua aí representava Nabucodonosor e o reino da Babilônia. Ele diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Por que inferior? Porque era de prata. A prata é inferior ao ouro. E por que inferior? Porque ela estava abaixo da cabeça. Inferior ao teu. Um reino inferior ao seu. E justamente Nabucodonosor, no auge da sua glória, no auge, poderosíssimo, o mundo inteiro servindo ele, inclusive os medos e os persas, que se revoltaram e numa noite desviaram ali o curso do rio, entraram por baixo da cidade ali, né? Baixaram o nível da água, passaram por baixo dos muros, entraram em Babilônia, na capital, e aí conquistaram o reino, mataram todo mundo lá, né? Mataram muita gente lá e conquistaram o reino. E ali passou, a partir daquele momento, o reino da Média e da Pérsia, que é exatamente aí o que equivale ao peito de prata, né? E Daniel vai dizer, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E aqui justamente é o reino de bronze aí, que é a parte do ventre, que aí está representando aí o reino da Grécia. Alexandre o Grande foi o homem que assustou o mundo, né? Começou a reinar ali aos 12 anos, sentou no trono aos 12 anos, e aos 20 anos já era o imperador do mundo. Aos 28 já havia avançado muito além das fronteiras do que era o Império Medo-Persa. Já tinha entrado na Ásia e na África, já tinha ido longe demais, morrendo aos 33 anos de idade, muito jovem. Alexandre o Grande. Ele diz ainda, e haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará tudo. Todos os reinos. E aí depois do reino da Grécia, nós temos o reino de Roma. O reino de Roma, 168 anos antes de Cristo. Quando Cristo vem à Terra, quando Cristo ali tem o seu ministério, quem era que dominava ali sobre Jerusalém? Os romanos, não é mesmo? Os romanos ali é o quarto e último império na Terra, ok? Vamos lá. Quanto ao que viste, disse Daniel, dos pés e dos dedos, olha que menção,
os dedos em parte de ferro de oleiro e em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, ferro e barro. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, o barro de oleiro, o barro úmido, né? Aqui Daniel está apresentando o quinto reino. O quinto e último reino dos homens estava aqui representado por ferro e barro. Nós temos 4 impérios e 5 reinos. Este quinto é um reino dividido, não pode ser um império, porque o império é um governo mundial só. Então, nós, até a volta de Cristo, até o momento em que a pedra bate nos dedos, sempre será um reino dividido, misturado o ferro e o barro. O ferro quer dizer o quê? Roma. Aquele império romano ainda respira até hoje. Então, até os dias da volta de Cristo, nós respiraremos um pouco dessa dureza do ferro romano. Toda a forma como os romanos governavam. Os romanos mudaram a forma de governar do mundo. Como é que eles governavam? Eles inventaram um tal de república. Lembra disso? República. A palavra república tem dentro dela o termo público. Ou seja, não é um imperador, o César, que domina. Mas quando você é uma república, você responde ao público. Isso quer dizer que o poder emana do povo e para o povo. É uma filosofia que, se fosse verdade, era muito bom, né? Mas não é bem, isso é só na filosofia. É só na utopia da cabeça dos homens. Mas era assim que Roma criou uma nova forma de governo. Nos dias de Nabucodonosor, o homem Nabucodonosor era um deus. O que ele dizia era lei. Nos Medos Persas, do mesmo jeito. Nos dias de Alexandre o Grande, do mesmo jeito. Mas quando Roma assumiu, ele mudou a forma de governar. E é por isso que, até o dia da volta de Cristo, nós veremos essa forma de governo. O mundo inteiro criou uma variante da república, que é uma palavra chamada democracia, que soa mais com demagogia, não é mesmo? Não é mesmo? Pois bem. Queria deixar de lado aqui o meu lado irônico da ciência política irônica, mas às vezes a gente não se controla porque é muitos absurdos, né? E você deve concordar comigo. Então veja, meus amados, que aqui, até a volta de Cristo, o mundo inteiro, como é que o mundo hoje é administrado? O mundo inteiro. Tem algum imperador no mundo? Você tem, na Coreia do Norte, você está certo. Mas quantos por cento da população mundial? 0, alguma coisa. O mundo inteiro, 99% do planeta, trabalha com essa questão do socialismo, né? Do comunismo, da questão da democracia, né? A ideia do consumismo, o globalismo e tantos outros ismos que mostram que o mundo agora ele trabalha com uma questão onde o povo decide as coisas. O povo vai para a urna escolher os seus governantes. Não é isso mesmo? Em muitos países, a Europa, o Ocidente inteiro pensa assim, e alguns poucos países ali do Oriente e da Ásia. Pois bem, continuando. Aqui nesse quadro a gente vai ter uma ideia melhorada aqui sobre o tempo de cada reino. A Babilônia, ela durou do ano 605 até o ano 539. Por que estamos na ordem aqui decrescente, diminuindo? Porque antes de Cristo, ano 0, antes de Cristo, nós contamos o tempo de forma decrescente. 600, 500, 400, 300, ok? Depois de Cristo, a gente conta na ordem crescente. Ano 30 depois de Cristo, ano 100, nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Então, o reino babilônico foi 605 a 539 antes de Cristo. O reino dos Medos e dos Pérsias, né? Ou seja, o reino ali, os Medos e Pérsia é o Irã. A Média Pérsia está ali no Irã, ao leste de Israel. Do ano 539 até o ano 331 antes de Cristo.
O terceiro reino é o reino da Grécia, que vai do ano 331 até o ano 168 a.C. E Roma vai do ano 168 a.C. até o ano 476 d.C. O maior período, né? Que está aí representado aí. E os reinos representados pelo ferro e pelo barro, que é dos pés e dos dedos, está em vigência desde o ano 476. Ou seja, 476, 476, se eu sou bom de matemática, 1548 com mais 23, né? Mais 24. 2020, já botou aí? Rapaz, sua cabeça está boa de matemática, viu? Vamos lá. Então, estamos já esse tempo todo. O texto diz aqui em Daniel 2, 42 e 43, o que eu falei para vocês aqui, ó. E como os dedos dos pés eram de parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte, este reino será forte. Este reino nosso de hoje será forte. Por quê? Né? E por outra parte será frágil. Por quê? Forte ferro, frágil barro. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento. Muitos reinos tentam fazer aliança de casamento, tentam se misturar. Como isso se cumpriria? Na Idade Média, o rei dos francos dava o seu filho para casar com a filha do saxão. O filho, que seria herdeiro do trono, casar com a filha dos saxões. E assim era, né? Muitos casamentos tentaram unir ali a França, os francos, né? Com os saxões, a Inglaterra, com outros países, né? Tentaram, os burgundos, os eslavos, tentaram unir os reinos, mas o Senhor falou, não, ferro e barro não se mistura. E no presente momento, como tentariam se unir? Vocês viram falar da Comunidade Europeia? É um símbolo, CE. Tem muitos equipamentos que nós temos, compramos, tem ali um selo de qualidade, CE, Comunidade Europeia, né? A Comunidade Europeia é a união dos países da Europa, onde circula uma moeda só chamada euro. Vocês sabem disso. Tentaram se unir pelo menos através de uma moeda, mas cada país tem a sua soberania, ninguém entra no outro. Mas tentaram se unir desta forma. Lembra? Tudo começou em 1947, 47, com um tratado chamado Tratado de Benelux, lá na Inglaterra, lá na Europa. Benelux, Ben de Bélgica, Netherlands, Holanda e Lux, Luxemburgo. Então esses três países se uniram para que eles pudessem, pós-Segunda Guerra Mundial, 44, 45, a Europa estava arrasada, destruída pela guerra, lá foi o centro da guerra. Toda a estrutura fabril estava pó. Quem era que ia fornecer a estrutura? Estados Unidos. Então esses países, Bélgica, Holanda, chamado de Países Baixos, ou Netherlands, e o Luxemburgo, se uniram, fizeram um tratado para que entre os três países pudesse circular o carvão e o aço. Carvão, energia, aço, ferro, fazer máquina para levantar a indústria. Então eles criaram o embrião do que nós conhecemos hoje como Comunidade Europeia, ou União Europeia. Tentaram fazer isso, mas funciona? Aqui e acolá eles tiram um, que está falindo. A Grécia era expulsar a Grécia, lembra disso? Estava falindo. Portugal esteve à beira de ser expulso da comunidade, estava falindo. Ou ajusta as contas ou é expulso. Lembra disso? Então, e também temos uma outra, chamada a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. É uma união para cooperação, não é união no sentido de um império. União. E mesmo assim a gente vê a desunião, né? Era para ser Organização das Nações Desunidas. Para ser assim, né? Não sei quantos tratados agora para anunciar a guerra de Israel, metade é a favor, metade é contra. Ninguém chega a consenso nenhum lá. Não, a gente sabe disso. Ok? Cumprindo o que está aqui, ó. Tentarão se misturar pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então tem muita gente pregando aí, usando o texto isolado do Apocalipse para dizer assim, ó, vai ter um governo mundial.
A partir de dezembro de 2000, mandaram uns áudios para mim, um profeta que apareceu dizendo que a partir de 2024 não vai ter mais dinheiro, o dinheiro é virtual e a besta vai vir, vai prender vocês tudinho, vocês têm que botar a marca para ter o dinheiro e chegar não tem mais cartão, é um chip que vai botar na mão, você passa assim no caixa e aí você agora vai... Tem gente pregando isso. Pregando um reino mundial de alguém que vai fazer um decreto, como Nabucodonosor, para perseguir o planeta. A Bíblia diz, não vai. Se acontecer isso, Deus está errado, a palavra está errada e a gente perdeu o tempo até agora. Já imaginou? Tem gente pregando isso. Como eu sei que Deus não erra, isso jamais acontecerá, porque está escrito. Bom, o ferro representa a dureza do Império Romano, opressor e dominador sobre todos os reinos do mundo. O mundo continua opressor? Continua? Qual é o reino do mundo que é bonzinho? Continua opressor o mundo? Olhe para os governos, se tem opressão ou não. Qualquer governo do mundo. Só os bobos que acham que não. Nos Estados Unidos não tem dinheiro para você pagar o seu imposto. Todo americano tem que pagar um imposto individual, anual. Se não pagar, você toma a sua casa, toma mesmo. Tem esse negócio. Aqui no Brasil não pode tomar, não. Aqui no Brasil você pode dever a pai, a mãe, qualquer pessoa. Você tem um direito assegurado à casa. Aqui no Brasil você não pode tomar a sua casa. Você pode dever a quem quiser, mas ninguém toma a sua casa. Não tem uma lei no Brasil que se você tiver devendo e a pessoa vai piorar, tiver 2 televisões, ele piora uma, mas não leva a única que você tem. Mas nos Estados Unidos é assim. Você perde tudo e vai para debaixo da ponte. No Brasil, apesar de ser esse paraíso, né, para muita gente, mas se vocês lembram do governo de Collor de Mello, uma ministra veio lá e tomou o dinheiro, todo mundo da poupança e até hoje não pagou. E todo mundo perdeu o que tinha. Vocês lembram disso? O nome disso é opressão. E tem outros tipos de opressão. Um monte de ameaça aí de opressão, de tirar a liberdade e outras coisas mais. Não tem opressão? E outras opressões, as veladas, né? Então, quando a Bíblia diz que aquilo que havia do Império Romano ainda existiria até o fim, nós estamos vendo isso aí. Ok? E também uma parte de barro. Aquela flexibilidade do governo humano. O homem é feito de quê? Do barro. Então existe também em todos os reinos a fraqueza do homem. Por isso que todos os reinos são corruptos, os homens caem, os homens roubam, são depostos. Quando o sujeito quer ser dono demais do mundo, né? Como alguns, muitos já morreram aí porque mexeram com o orgulho do homem. Vamos aqui melhorar aqui o primeiro reino aqui, que é o da Babilônia, que é a cabeça, né? Durou quantos anos? 65 anos. O segundo reino, que é o dos Médios e do Persas, durou 208 anos. O reino da Grécia durou 163 anos. O reino da Babilônia, de Roma, 644 anos. E o último reino, que é o reino dividido, não é império, o ferro e o barro, já estamos a... Tu falasse quanto, Fagner? Muito bem. Eu fiz o ano passado, 2023. Ó. Já estamos em 1548. Ok? Tem que atualizar, né? Não? Eu já estou atrasado aqui. O estudo foi feito ano passado. Depois do quinto reino, o reino dividido, o sexto reino aparece pela providência de Deus. O sexto reino. O número 6 é o número de homem. Vamos ver quem é que vai reinar nesse sexto reino. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá. Não só esmiuçará para virar pó, mas consumirá, virará cinzas. Todos esses reinos e subsistirá para sempre. Estamos falando do reino eterno da volta de Cristo, né? Então, este reino que vai vir nos dias dos dedos, né? Dos pés da estátua, ele vai existir para sempre, nos dias destes reis. Que reis? Dos dedos, dos 10 dedos. É por isso que no Apocalipse 17, a gente estudou lá
que o animal que vem de Roma, que tem 10 o quê? Chifres, equivalente aos 10 dedos do pé. São 10 reinos que se abraçarão com a besta para oprimir os santos. Então, nos dias destes 10 reis, o Deus dos céus suscitará um reino que nunca mais será destruído nem passará. E o povo desse reino, aqueles a quem Cristo salvar, nunca mais passará, não morrerá e viverá para sempre. Essa é a informação que Daniel está passando para Nabucodonosor, e eu imagino que disso ele não entendeu nada. Se Nabucodonosor era a cabeça de ouro, ícone do seu reino, quem é a pedra? Esta pedra que governará para sempre. Deixa eu perguntar primeiro aqui para vocês. Se alguém fosse dar para vocês 5 gramas de ouro, uma aliança dessa aqui deve ter aqui umas 3 gramas de ouro, 3 gramas e meia, né? 3 gramas e meia. 5 gramas, não, 5 gramas, vou dar 1 quilo de ouro para vocês, eu estou bonzinho, 1 quilo de ouro, 360 mil reais. Vou dar 1 quilo de ouro para vocês. 1 quilo de ouro é uma barrinha do tamanho disso aqui. 1 quilo de ouro. Você queria 1 quilo de ouro ou queria uma pedra de paralelepípedo desse tamanho? Tu queria o quê? Quanto vale 1 quilo de ouro desse tamanho e uma pedra de paralelepípedo desse tamanho? Uma pedra, vale quanto a pedra de paralelepípedo? Diga assim, eu não quero de graça. Né? Quanto vale? E aqui está a beleza da revelação. Ó. Nabucodonosor, que os homens deste mundo valorizavam mais o ouro, a aparência externa, do que o reino de Deus, aí vem agora Cristo, o Filho de Deus, numa pedra. Não é pedra de diamante, não, nem de, é uma pedra. Sem valor nenhum para os seres humanos. Olha a revelação. Ele vai dizer assim, ó, Atos 4, 10 e 11 diz assim, ó, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, olha o Nazareno aqui, aquele de Nazaré, que não vale nada quem veio de Nazaré, uma pedra que não tem valor. O Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui. Neste nome de Jesus está este aqui que está falando, Pedro. São diante de vós. Ele, Jesus, é o quê? É a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, que se dizem construtores, né? Pedreiros, a qual foi posta como pedra angular. Quem é a pedra angular? Quem é a pedra edificada? Jesus Cristo. Vamos ver. Com que última e mais preciosa mensagem Daniel conclui a revelação que lhe foi dada sobre aquele sonho, né? De Nabucodonosor, antes de Nabucodonosor se ajoelhar aos pés de Daniel em completa humilhação. Naquele dia, o maior rei do mundo, o rei de reis, se ajoelhou aos pés de um escravo. Em plena humilhação. Mas antes de escutar isso aqui, ó, presta atenção. Olha o que Daniel diz. Porquanto viste que do monte... Olhe para o pão de açúcar na sua memória. O pão de açúcar. O que é o pão de açúcar? É uma montanha, um monte. Uma rocha maciça, uma rocha só. Não é assim o pão de açúcar? Uma rocha só. É aquela montanha, quando eu leio isso aqui, eu só vejo ela. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra do monte, sem auxílio de mãos, ou seja, sem parteira, quando ele fala auxílio de mãos, isso é um termo dado ao parto. A parteira vai lá com as 2 mãos e retira a criança. Sem auxílio de mão, diz o texto. E esta pedra esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Daniel diz, certo é o sonho e fiel a interpretação que eu estou lhe dando. Olha que beleza. Sabe o que aconteceu aqui? A maior de todas as revelações. A revelação, Daniel não está revelando apenas 4 reinos. Ele está revelando aqui o suprassumo de toda a doutrina bíblica sobre o Pai e o Filho. O que é que ele está dizendo aqui? Olhe essa animação. Nós temos aqui a estátua e temos aqui a montanha. Vai ser retirada da montanha uma pedra. Esta pedra foi retirada da montanha, que bateu na estátua e a estátua esmiuçou. Nós temos aqui uma grande rocha
que dela foi gerada, dela foi tirada uma pedra. Vamos perguntar à Bíblia quem é a rocha. No Salmo 73, 35 diz assim: recordavam que Deus era a sua rocha, que era o seu Redentor. O Deus Altíssimo é a rocha. Confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahvé, olha o texto, somente a pessoa de Yahvé é o quê? A rocha. Tem muita gente pregando, eu cantei muito. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Lembra dessa música? Vou sempre àquela rocha que é mais forte que eu. A gente não cantava que Jesus era a rocha? Eu cantei Jesus era a rocha. Mas Jesus não é a rocha. A rocha é o Pai. Somente Yahvé é a rocha que vive eternamente. Só o Pai é a rocha, porque dele foi tirado a pedra. Ó, vamos perguntar quem é a pedra? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Porque a gente também passa a ser pedras. Mas Jesus, olhando para eles, disse, o próprio Jesus, pois que quer dizer isto que está escrito, a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular, falando dele. Vocês me rejeitaram, eu sou a pedra que foi rejeitada. Jesus é a pedra e o Pai é a rocha eterna. De onde o Filho é gerado, de onde o Filho sai para vir a este mundo. Cristo vem de Deus para este mundo estabelecer o reino eterno. O Senhor revelou a Daniel o futuro dos reinos, do reino de toda a terra. O ponto de partida seria exatamente o Império Babilônico, onde o seu servo se encontrava quando recebeu a revelação do sonho e a sua interpretação. Sobretudo, a mais importante revelação na mensagem do sonho de Daniel, de Nabucodonosor, foi sobre a verdade de Deus e de Cristo, a rocha e a pedra. Os reinos mais poderosos deste mundo estão estabelecidos no dinheiro, no poder econômico, representado aqui pelos minerais, ouro, prata, bronze e ferro. Mas Deus, na sua simplicidade e no seu poder, suscitará o sexto reino, o reino do Filho do Homem. É um homem que vai voltar, é um homem que vai reinar, o Filho do Homem, que saiu de Deus, que foi gerado por Deus lá atrás. Esse reino virá aqui para a terra, estabelecer um reino eterno para que o seu povo permaneça para todo sempre. Assim como o Pai e o Filho Jesus Cristo estão perfeitamente construindo esse reino desde já, esse reino espiritual desde já, cada um de nós pode ser colaboradores deste reino eterno. Que nós possamos compreender a palavra de Deus, acreditar numa profecia, numa palavra que é infalível. O que foi escrito lá atrás, há 2.600 anos, permanece hoje com toda precisão. Confiemos em Deus, confiemos na sua palavra e jamais nós seremos decepcionados. Amém?